Eu sou a Júlia, eu sou estudante de Psicologia na Universidade de Santa Cruz do Sul e bolsista de iniciação científica no projeto de pesquisa Migração e Processos de Inexclusão, que é coordenado pela professora Bettina Hillesheim. Hoje eu estou aqui no GT3, Cidadania, Processos Migratórios e Relações de Poder, para apresentar o trabalho Migração e Processos de Inexclusão, o que nos é dado ver, que deriva do nosso projeto de pesquisa. Bom, como objetivo, nós temos, primeiramente, investigar como se constituem os fluxos migratórios em 3 cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, que receberam nos últimos tempos um número bastante significativo de imigrantes, especialmente senegaleses e haitianos. Então, como materialidade de pesquisa, nós tomamos as matérias legislativas disponíveis nos sites das câmaras de vereadores dos municípios de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Lajeado entre os anos de 2013 e 2017. Eu destaco que os dados que eu estou apresentando aqui referem-se ao último município, a Lajeado, tá? Que é também o município que recebeu o maior número de imigrantes recentemente. Então, nós salvamos todas as publicações disponíveis no período nas nossas pastas no Drive da pesquisa, de acordo com o ano de publicação, de acordo com o tipo de publicação e também se contempla ou não o tema de pesquisa. Assim, em cada documento, nós pesquisamos os radicais das palavras refúgio, migração, senegaleses, venezuelanos e haitianos, a fim de alargar os resultados obtidos. Bom, então, os resultados que nós encontramos apontam principalmente para dois marcadores de análise, né? Primeiro, a imigração europeia do século XIX e, em segundo lugar, os fluxos migratórios contemporâneos. Esses marcadores, nós entendemos que eles ocupam significados distintos no município, sendo que o primeiro, que é o fluxo migratório mais antigo, ele aparece sempre fazendo alusão a um lugar de naturalidade na cidade, a um lugar que merece ser cultuado, que merece ser visto, que merece ser lembrado, homenageado, porque ele aparece em nome de parques, de avenidas, de ruas, inclusive de uma festa municipal, né? A festa da imigração, enquanto que os fluxos migratórios contemporâneos, que apesar de ter um contingente populacional bem expressivo em Lajeado, não aparece nas discussões das câmaras de vereadores. O que os resultados apontam nesse sentido, então? Que a imigração do segundo eixo, essa que é recente, que é contemporânea a nós, ela fica invisibilizada, ela fica às margens de um outro fluxo migratório que é mais antigo. Assim, então, a gente aponta que, embora essa população esteja presente na cidade de Lajeado, ela se torna invisível nos documentos. E também pode-se questionar, a partir daí, quais são os efeitos dessa invisibilidade para além dessa documentação toda, né? Assim, eu fico por aqui hoje. Eu agradeço muito a atenção de quem me assistiu e também agradeço ao CNPq por fomentar a nossa pesquisa. Até uma próxima! Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas que estão aqui nesse G3 sobre cidadania, processos migratórios e relações de poder. Eu sou a Luísa Clix, estudante de Psicologia da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, situada em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E esse trabalho intitulado Vidas Migrantes no Brasil, uma análise de documentos federais voltados à migração, é desenvolvido por mim e pela minha orientadora, Bettina Hillesheim, e ele é parte de uma pesquisa maior nomeada Migração e Processos de Inexclusão, vinculado ao programa de pós-graduação em educação da Unisc, e é desenvolvido no grupo Inclusão, Políticas Públicas e Produções de Sujeito,
que é coordenado pela minha professora. No nosso trabalho, a gente busca entender como as estratégias biopolíticas se dão em relação às vidas migrantes, como elas são administradas, como elas são governadas, entendendo, né, a lógica biopolítica que a gente vive. E para isso, a gente pode falar que a migração ela é considerada o atravessar de uma fronteira, seja de um estado ou de um país, por livre e espontânea vontade, quando a pessoa realmente deseja aquilo, ou quando ela só tem essa opção, que daí a migração, né, recebe o nome de asilo ou refúgio. Então, buscando entender como o Brasil lida com esses fluxos contemporâneos e entendendo também que esses fluxos contemporâneos, eles são resultados dos contextos políticos em que eles estão inseridos, ou seja, eles vão ser passíveis de mais ou menos ações, a gente discute através das lentes do biopoder, da governamentalidade, né, como vai se dar as estratégias de gestão dessas vidas. E para olhar isso no Brasil, a gente escolheu 5 documentos federais que a gente vai discutir perpassando por esses marcadores que eu mencionei, mas também levando em conta o imperativo da inclusão, que a gente vê que constantemente ele tem demarcações de exclusão. Então isso faz com que seja sempre uma ambiguidade, né? Inclusão e exclusão. Por isso o termo inexclusão. Então, para esse trabalho a gente olhou para a Lei 9474 de 97, que define mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951 e determina outras providências. A Resolução Normativa do CONARE, número 23, que estabelece procedimentos de solicitação de passaporte e viagem ao exterior para pessoas refugiadas e solicitantes de refúgio. Também a Lei 13445, a qual dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante e do visitante, regula sua entrada e estada no país e estabelece princípios e diretrizes para as políticas públicas para o emigrante. Essa lei é considerada a Lei da Migração, né? Também a gente vai olhar a Resolução Normativa 126, que dispõe sobre a concessão de residência temporária nacional de país fronteiriço, e 2 decretos. O decreto de 2018-9286, que define a composição, as competências e as normas do funcionamento do Comitê Federal de Assistência Emergencial para acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade decorrentes do fluxo migratório provocado por crise humanitária, e o decreto de 2019, que entrou em vigor em substituição a esse de 2018, que é o 9970. Ao nos depararmos com esses documentos, a gente pode ver que esses migrantes, eles são bem-vindos, eles são bem-quistos no país, contudo, tem sempre um constante controle sobre essas vidas, porque é muito demarcado, eles são incluídos? São, mas é sempre demarcado o nós versus eles. Então é uma lógica de inclusão que ainda não é totalmente inclusiva, justamente porque tem sempre essa demarcação de quem são os de fora e quem são os daqui. Isso a gente vê assim claramente em todos os documentos. E principalmente também essa questão de um controle sobre essas vidas, porque muitas vezes eles vão ser demandadores de políticas públicas, vão ser demandadores de assistência, então tem sempre um controle para ver assim como vai se dar essa entrada, né? E a gente vê uma diferença clara também da primeira lei da migração para essa última de 2017, né? Que assim perpassa totalmente a lógica da inclusão, porque antigamente era visto como uma questão de segurança nacional, né? Os fronteiriços e tudo mais. E hoje em dia eles são bem vistos, né? Tanto é que tem essa lei da migração que é considerada, dentro da lógica da inclusão, um grande avanço que se tem nesse ponto, né? Contudo, a gente também vê que esse processo de inclusão, ele tá lado a lado com o da exclusão, justamente porque eles caminham muito juntos, sendo sempre demarcados, como eu já mencionei, esse nós e eles, né? Então, a gente consegue ver que, mesmo com essa atualização de documentos, houve uma grande melhora, mas ainda é complicado, porque é sempre nós e eles que tá em jogo. Então, o nosso trabalho vai discutir mais ou menos esses pontos, e seria isso. Gostaria de agradecer a FAPERGS e a CNPq, que são nossos apoiadores de pesquisa, e é isso. Muito obrigada a todos. Meu nome é Geisa Moura e vou apresentar o trabalho A Infância Migrante, escrito em parceria com a professora Lúcia Pulga. Eu faço parte do PPGIC da UEA, né, sou mestranda. Esse estudo, são reflexões iniciais da minha pesquisa. Nós observamos que entre os anos de 2010 e 2019
houve um aumento no número de pessoas em movimento transnacional, sobretudo crianças e adolescentes. É um movimento que ficou conhecido como a crise da migração infantil, que nos levou a questionar o que seria essa infância migrante, né? E esse trabalho, ele é um estudo bibliográfico, onde nós buscamos compreender essa infância migrante, fazer uma reflexão a partir das teorias sobre a mobilidade humana e também sobre a infância, fazendo uma correlação. O termo infância migrante, ele carrega consigo dois conceitos, que historicamente possuem diversas interpretações sociológicas, econômicas, antropológicas, que é a infância e a migração. E nós estamos propondo aí uma relação entre esses dois conceitos, né? Inicialmente, nós pensamos essa infância a partir da teoria da migração familiar e da seletividade da migração. Essa teoria é uma teoria econômica, né, que compreende a criança como motivador para o deslocamento transnacional de unidades familiares, né? Então, a criança ela é apresentada de forma secundária, embora se reconheça ali a sua pluralidade, e que a infância seria uma construção histórica e social ali muito próxima da teoria de Philippe Herrier sobre a infância. Entretanto, essa teoria ela não admite a criança migrando sozinha, né? Ela vai considerar que a criança migra sempre em companhia dos pais ou de um dos pais, mas nunca sozinha, né? Ela tem uma voz passiva nesse processo de migração, apenas reproduzindo a vontade do adulto que a acompanha. A outra teoria que nós analisamos foi a teoria dos sistemas mundiais, né, sobre a mobilidade humana. É uma teoria que se aproxima muito mais das reflexões de William Corsaro sobre a infância, porque ela vai compreender a criança como protagonista desse processo. Ela vai admitir que essa criança pode migrar transnacionalmente desacompanhada de um adulto, desvinculada da sua unidade familiar, e ela vai compreender essa criança migrante, se olharmos e formos analisar a partir da teoria de William Corsaro, essa criança migrante ela vai ser reconhecida como produtora de história, de relações sociais e de cultura, né? Entretanto, as duas teorias elas possuem pontos comuns na forma como essa criança é percebida, né? Então, o primeiro ponto é como membro de uma unidade familiar. O segundo ponto, a segunda forma de perceber essa criança é a partir do seu reconhecimento como sujeito em situação de risco e vulnerabilidade social e pessoal, que necessita da proteção do Estado. E a terceira, como a partir da sua própria compreensão do processo migratório, né? O reconhecimento dessa sua vontade de migrar não exclui a sua necessidade de proteção, mas apenas nos mostra que a dificuldade não está na sua proteção, no seu reconhecimento dos seus direitos, mas na sua conceituação, pela forma como essa infância migrante é apresentada. Então, o grande desafio é, sem dúvida, conceituar o que seria uma infância migrante. Esse é o momento inicial da nossa pesquisa, né? Reflexões iniciais, e eu agradeço a professora Lúcia que está comigo nesse processo de refletir a infância migrante. Olá, eu sou o Janilson Machado, sou servidor da UFRR, estou cursando o mestrado do PPG-SOF, aqui da UFRR. O nosso trabalho é titulado Auditoria dos Negócios Migratórios, pressupostos para controle social das ações humanitárias e emergenciais em Roraima.
ele é desenvolvido por mim e pela Márcia, que é a orientadora. Nós vamos tratar essencialmente do grande negócio das indústrias ou da indústria da migração em Roraima. Então, o que seria de fato a indústria da migração? É um conjunto de atores e instituições que atuam de forma coordenada, com vistas ao lucro ou não. Então, nós vimos que aqui em Roraima, desde 2015, a chegada, o surgimento de muitos migrantes venezuelanos e, consequentemente, também, concomitantemente, também adentraram em Roraima, se fixaram em Roraima, muitas organizações, ONGs, entidades da sociedade civil, universidades também, empresas e órgãos públicos também atuam, inclusive também órgãos internacionais, ou melhor dizendo, instituições internacionais, tais como a Acnur e a OIM. Então nós vamos tratar desse assunto na perspectiva de controle social, prestação de contas, transparência desses recursos que são disponibilizados. Então eu convido a você a participar desse debate e a compreender mais o assunto. Vamos lá? Olá, meu nome é Otto Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal de Roraima e estou aqui para falar um pouco do meu projeto de iniciação científica, o PIBIC, que tenta entender melhor a diáspora haitiana na região amazônica, especificamente aqui no estado de Roraima. Então, o meu projeto ele começou depois de muita leitura da questão migratória e mais específico da questão haitiana. Nos últimos meses, antes da pandemia, os imigrantes haitianos já haviam aumentado substancialmente aqui em Boa Vista, e na Universidade Federal de Roraima, por abrigar o Centro de Referência ao Migrante, vinha muitas pessoas que pernoitavam em frente à universidade, porque não podiam entrar na universidade ao relento, né? Não tinha cabana, não tinha nada, ficavam ali à noite. Então, durante o dia, a gente ali no DCE, eu em particular, ficava conversando com essas pessoas, querendo entender um pouco subjetivamente como que eles estavam lidando nesse novo território, né, nessas novas questões que surgiram na sua vida. Então, eu fui, junto com a professora Márcia Maria de Oliveira, que é minha orientadora, tentar entender melhor as questões subjetivas e também objetivas desse povo aqui no território roraimense. Então, nesse sentido, a gente foi atrás de estudar a bibliografia, de eu ir atrás de outros autores na questão nacional também, mas também que estudam a questão migratória na região amazônica, e eu não encontrei, a partir de 2018, até hoje, né, outros estudos em relação a questão migratória dos haitianos aqui na região amazônica. Então, eu me propus, com esse projeto de pesquisa orientado pela professora Márcia, tentar entender melhor como que eles estão lidando aqui nessa nova conjuntura, com o aumento da xenofobia, né, com o aumento dessa linha do discurso conservador, que exclui grande parte dos imigrantes, né, e que a gente vê agora, principalmente nessas eleições, vários candidatos à prefeitura, vereador, que estão pegando esse discurso, né, xenofóbico e aplicando nas suas campanhas, e como que isso é uma questão, eu, por conta da sociologia, estou estudando isso, como que isso se dá historicamente. Então, é isso o meu pontapé inicial. Ainda estou no processo de leitura da bibliografia e da história, né, de como que essas questões migratórias se dão aqui no estado, e eu estou agora pegando elementos da realidade, a partir de 2018, tentando entender como que os imigrantes haitianos são vistos pela sociedade roraimense, que a gente sabe que é extremamente conservadora e também xenofóbica, né? E como que eles estão lidando aí com essas questões. Então, a ideia principal surgiu daí. Tenho aí uma orientação muito importante, que é uma professora que entende muito bem da questão migratória, que é a professora Márcia, como eu disse, e por ter esse subsídio, eu sei que estou indo pelo caminho certo para tentar entender melhor como que essas questões lidam aqui na região da Panamazônia.
Então é isso, as conclusões ela ainda não estou trabalhando nelas, ainda me falta isso, né? Estou na fase de conclusão do curso e estou tentando entender melhor como que eu vou encaminhando para isso, né? Mas estou na fase de introdução para o desenvolvimento do meu projeto e eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar numa conclusão aí à luz da questão migratória aqui na região amazônica. Então a minha contribuição é essa, eu vou ficar atento às contribuições dos colegas para poder entender melhor como que a gente vai pegando elementos para poder desenvolver melhor essa questão dos haitianos aqui no estado de Roraima. Muito obrigado pelo espaço. Olá, me chamo Areta Alves Pereira, sou acadêmica do curso de Ciências Econômicas na Universidade do Estado do Amazonas e há pouco mais de um ano venho desenvolvendo uma pesquisa científica a nível de graduação e financiada pela FAPEAM relacionada ao universo das migrações internacionais contemporâneas aqui no Estado do Amazonas. Bem, com o estudo centralizado na análise e no acompanhamento do desenrolar das políticas públicas socioassistencialistas à população refugiada, migrante e apátrida no Estado, eu, enquanto pesquisadora, gostaria de falar um pouco sobre a utilização do cadastro único pelas autoridades como um indicador de redução das vulnerabilidades da população em questão. Para entendermos onde se encontra o equívoco, a falha e a lacuna deixada por essa forma de mensuração de redução de vulnerabilidade ou de assistência efetiva à população migrante, precisamos fazer uma breve revisão da questão legal e do funcionamento das leis brasileiras para essa população de estrangeiros. A Lei da Migração Brasileira, instituída em 2017, prevê ao migrante internacional toda a extensão dos direitos, das garantias e dos deveres previstos constitucionalmente e legalmente a um cidadão natural. Dessa forma, a população estrangeira possui todo o direito e possui a capacidade de adentrar e de usufruir de todos os programas e de todos os benefícios sociais concedidos pelo governo. Bem, a principal plataforma utilizada pelo governo para inserir a população dentro dos programas sociais é o Cadastro Único. O Cadastro Único é uma ferramenta utilizada pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, e é regido pela Lei Orgânica da Assistência Social de 1993, a LOAS. Criado em 2001, o Cadastro Único, ou CAD Único também, como é conhecido, consiste em uma rede de dados socioeconômicos coletados que são capazes de criar um diagnóstico e identificar qual é a população, quem são as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade, de pobreza ou de pobreza extrema, assim classificadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Desde já, só por essa breve explicação, é possível atestar o equívoco, a falha e a incongruência na utilização dos dados do Cadastro Único como indicadores de redução de vulnerabilidade, uma vez que a inserção no Cadastro Único não é a garantia de uma assistência efetiva. O Cadastro Único ele serve apenas como porta de entrada, como porta de acesso aos diversos programas que são oferecidos pelo governo. Dessa forma, para contestar também de forma quantitativa, fiz um cruzamento de dados do Cadastro Único, referente ao período de 2017 a 2019, com os dados do Programa Bolsa Família, que é um dos principais programas de assistência utilizada e oferecida pelo governo brasileiro. O Ministério da Cidadania indica que no referente período de tempo foram inclusos cerca de 148 mil novos estrangeiros no CAD Único, com uma média crescente anual de 50,36%. Em oposição a esses números, também indicado pelo Ministério da Cidadania e no mesmo intervalo de tempo, foram inclusos e selecionadas cerca de 12 mil novas pessoas e famílias para serem beneficiárias e usufruintes do programa Bolsa Família, com uma média anual crescente de 30% a 40%. Ao cruzar os dados do programa Bolsa Família com os dados do CAD Único, é possível atestar que o número de beneficiários de um programa social não chega a ser nem 10%,
fato que comprova mais ainda a tese de que a utilização do CAD único como um indicador de redução de vulnerabilidade é errônea, é equivocada e falha. Bem, ao utilizar o CAD único como um indicador de vulnerabilidade social, acabamos por criar uma sociedade de refugiados e imigrantes que, em teoria, em dados quantitativos, se encontram assistidos, se encontram de fato, usufruindo da rede de assistência social brasileira, mas que na prática acabam por se encontrar à margem, acabam por se encontrar apenas em um cadastro que não garante de fato uma beneficiação e que não garante de fato uma assistência. Bem, eu gostaria de agradecer por vocês pela atenção e estarei disposta para retirar quaisquer dúvidas que tenham ficado ou sanar qualquer tipo de questionamento. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Olá, eu sou a professora Lúcia Puga, do PPGIC, e fico muito feliz em poder hoje participar do 5º Transfronteiras, trazendo aqui o trabalho Migrações Internacionais, Mulher, Presente, trabalho em coautoria com Maria Iná de Almeida Freitas, que é mestranda do PPGIC e minha orientanda. E o trabalho aqui apresentado vai compor o 1º capítulo da dissertação da Maria Iná. E ele versa sobre uma revisão bibliográfica sobre a questão da feminização das migrações, partindo de uma perspectiva de gênero e buscando ir além das vulnerabilidades que se fazem presentes neste cenário. Deste modo, podemos destacar a escolha de 3 autoras importantes que versam sobre essa temática e que foram eleitas como aporte teórico para o desenvolvimento do trabalho, que são Denise Jardim, Maria Cristina Ianoulas e Márcia Maria Oliveira. Cada uma dessas autoras se encarrega de apresentar diversos aspectos que podemos observar em dinâmicas migratórias de mulheres em contextos distintos, tanto nacionais quanto internacionais. Maria Cristina Ianoulas apresenta-nos um panorama global desse cenário, no qual podemos identificar que as mulheres sempre migraram. Historicamente, foram ocultadas devido à dinâmica patriarcal e machista vigente nos séculos passados, na qual mulheres migrantes eram consideradas como sujeitos irrelevantes e de categoria inferior em relação ao homem. Tanto Márcia Oliveira quanto Denise Jardim salientam que, apesar do processo de invisibilização, as mulheres migrantes desempenharam e ainda desempenham papéis importantes nas sociedades de destino. Em relação a esse panorama, Maria Cristina Ianoulas aponta a questão das relações laborais e o quanto as mulheres ainda ficam em desvantagem neste contexto. Elas são duplamente discriminadas, primeiro pela questão do gênero e, segundo, pelo fato de ser migrante. Em relação à discriminação e vulnerabilidade, Márcia Oliveira nos apresenta o cenário migratório da Amazônia brasileira, no qual podemos observar os desafios enfrentados por mulheres migrantes. Sobre os desafios, Denise Jardim destaca a demanda pertinente da solicitação de documentos brasileiros, burocracias e as dificuldades encontradas neste processo. A leitura atenta dessas e outras autoras mostrou-se para nós um importante caminho para situar o tema e sua visibilidade nas pesquisas acadêmicas. E, principalmente, é um convite para pensarmos os protagonismos e aprendizados construídos e compartilhados por tantas mulheres em contextos migratórios.
Olá, caros colegas da Universidade do Estado do Amazonas, em particular, os participantes do Transfronteiras, né? Então, eu venho aqui, basicamente, falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, né, do mestrado em si e do artigo que vai ser publicado. Então, primeiramente, o meu tema, né, são as ideias nativistas da ação integralista brasileira em Manaus. É um recorte histórico ali, vai de 1932 a 1937. Então, o trabalho ele é basicamente, a pesquisa em si, né, ela é basicamente na atuação da ação integralista brasileira na nossa cidade, né, cidade de Manaus, né. Então, através dos periódicos, dos panfletos que eram utilizados pela AIB, né, eu investigo, eu analiso, né, a investida deles na nossa região. Então, desde quando eles chegaram, através do Pará, né, nas chamadas bandeiras, e os objetivos que eles tinham com a nossa região, né? A questão do ideário do indígena, né? Como eles idealizavam a figura do indígena dentro do movimento, né? Dentro do slogan lá, Deus, Pátria e Família. Então, a pesquisa, ela perpassa, né? Ela tem que passar pelo período chamado Entre Guerras. Então, é um período conturbado não só da nossa história, mas da história mundial. Então, quando o movimento surge, ele é oriundo ali da Semana da Arte Moderna, né? Quando se tenta resgatar o nacionalismo, o nativismo que era buscado, né, na nossa pátria. Então, o artigo que eu vou publicar, ele vai trabalhar basicamente com a historiografia desse movimento, né? É mais ou menos o que eu trabalho no meu capítulo, intitulado capítulo 1 da dissertação, onde eu faço uma análise dos principais pesquisadores, né, os principais cientistas sociais que trabalham com a temática, né? Então, em especial ali o professor Eljo Trindade, o José Chazin, a Marilena Chauí e assim por diante. Então, eu busco analisar dentro desse capítulo o que já foi apresentado, né, desde a década de 70 até mais ou menos ali o final da década de 90 sobre a temática, né? Então, trabalho de sociólogos, historiadores, cientistas políticos e assim por diante. Esse capítulo em si, o artigo em si que vem a ser publicado, ele me dá um respaldo justamente para eu chegar nessa parte em que eu vou abordar, em que eu vou trabalhar da atuação da AIB na nossa região, né? Então, através desses estudos, né, que eram basicamente na região sul e sudeste, eu trago, né, a visão dos integralistas, os ideais integralistas para a nossa região, né, dentro daquela perspectiva e daquele recorte do momento, que é o período entre guerras, né? Então, espero que o evento seja muito agradável a todos, né? Espero estar contribuindo com a história regional, espero estar instigando, né, esse espírito de pesquisa em futuros mestrandos, né, para quem está iniciando agora, e que o nosso evento ele seja um sucesso, e eu conto com a participação de vocês. Muito obrigado a todos. Olá a todos. Venho apresentar o resumo intitulado Autonomia Financeira, uma questão de gênero, das autoras Tabata Benites e Patrícia Carvalho Rosa. Nós somos do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e agradecemos toda a organização do Transfronteiras pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho. O acesso ao mercado de trabalho e possibilidade de empreender é um caminho que se apresenta diferentemente a cada grupo ou indivíduo, dependendo da origem, cor e principalmente gênero. No gráfico apresentado, o IBGE mostra que a taxa de desocupação no Brasil é maior para as mulheres do que para os homens. Muitos foram os avanços na inserção das mulheres no mercado de trabalho, mas ainda são insuficientes e precarizados, principalmente quando se trata de determinados marcadores sociais. Neste gráfico, com uma atenção especial para a região norte, podemos observar que a taxa de homens ocupados ainda é maior do que de mulheres ocupadas. E ainda de acordo com dados do IBGE, mesmo com maior taxa de escolaridade em relação aos homens, as mulheres continuam com uma diferença em seu rendimento,
como podemos ver nos gráficos apresentados neste slide. Destacamos ainda a diferença entre oportunidades de acesso ao ensino superior para as mulheres brancas em relação às mulheres pretas e pardas, como podemos ver no gráfico intitulado Educação. A autonomia financeira para as mulheres se mostra, em muitos casos, como uma necessidade estruturante para que ela consiga sair da situação de violência. Como podemos ver nos dados de Atlas da Violência de 2020, no recorte de gênero, no Brasil, uma mulher é assassinada a cada 2 horas e 68% dessas mulheres são negras. São vários os fatores psicológicos e sociais que fazem com que a mulher permaneça numa situação de violência, e a dependência financeira é uma delas. Este trabalho apresenta o Ela Pode, atividade de capacitação pontual promovida pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora, com apoio da Google, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e demais instituições apresentadas neste slide. A capacitação foi realizada no mês de maio de 2019 e teve duração de 2 dias. Para compreender o envolvimento das mulheres nesse processo, nos embasamos na educação popular feminista como uma ferramenta metodológica e na apresentação do perfil das participantes, sendo 65 no total. Foram avaliadas também todas as fichas de inscrições recebidas, e totalizarem 112, e recolhidos depoimentos das mulheres participantes da capacitação. Entre elas estavam mulheres das áreas indígenas, das reservas de desenvolvimento sustentável Mamirauá e Amanã, Floresta Nacional de Tefé e residentes do município de Tefé. Dentre os temas abordados no Ela Pode, destacamos finanças, marca pessoal, liderança, comunicação assertiva, redes de contato, relação com o dinheiro e empoderamento feminino. Em uma prévia análise das fichas de inscrição, temos que das 112 mulheres inscritas, apenas 6 possuem ensino superior, sendo a maior taxa de escolaridade o ensino médio. Os dados sobre contribuição na renda familiar, apenas 15 delas são as únicas que contribuem para a renda mensal em suas famílias. Os dados a seguir mostram a baixa taxa de mulheres que trabalham em regime de carteira assinada e que 87 delas desejam empreender ou já empreendem. Nos relatos de experiência, observa-se de forma geral o agradecimento das mulheres pelo momento vivido, oportunidade de aprendizado e de se conectarem em rede. Os dados desse trabalho mostram ainda a necessidade no investimento em políticas públicas que acolham as mulheres em suas diversidades e criem incentivos empreendedoras e trabalhadoras. Assim, olhando-se num recorte microrregional, lançamos luz à experiência dessas participantes na capacitação como um ponto inicial num trabalho em construção. As mulheres são como as águas, crescem quando se juntam. Gratidão pela atenção. E aqui estão as referências utilizadas na construção desses slides.